Olá, amigos internautas do Portal Clique Política, um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube, meus irmãos, meus companheiros, meus camaradas. Nós estamos numa onda boa para o ex-presidente Lula depois de tantas derrotas no Poder Judiciário, depois de tantas derrotas, depois dessa conspiração contra ele, iniciada na 13ª Vara Federal de Curitiba. Hoje até o ministro José Eduardo Cardoso, ex-ministro de Dilma Rousseff, que deixou que um partido político praticamente tomasse conta da Operação Lava Jato em Curitiba na época em que ele era ministro. Ele decretou o fim da Lava Jato. E ele afirmou o crescimento do ex-presidente Lula no tocante a provar a sua inocência. Nós tivemos também o ministro do Supremo Tribunal Federal deixando os procuradores Deltan Dallagnol, Fernando Pozzobon, Laura Tesley preocupados, juntamente com o partidário curitibano Sérgio Moro, o ministro Gilmar Mendes, que quer periciar, que quer que o Supremo faça a perícia das mensagens do The Intercept Brasil. E todos nós sabemos, se a perícia for feita, se comprovará que os diálogos são reais. Aí alguém pode me perguntar como é que nós temos tanta certeza. A Folha já fez uma perícia. A Folha sempre foi contra Lula. A Folha jamais divulgaria esses diálogos se tivesse o mínimo de desconfiança. E o próprio jornalista Glenn Greenwald jamais colocaria algo falso. É tanto que Moro está sendo orientado pelo meu advogado, tanto ele como Dallagnol. Eles nem dizem que o conteúdo é falso, mas dizem que algumas coisas podem ter sido adulteradas. É mais uma prova de que tudo é verdadeiro. E a conspiração foi feita, e isso nós sabemos. E agora, o doutor Cristiano Zanin Martins afirma que não tem mais não tem mais para onde a Lava Jato correr. E o seu principal articulador, que é o senhor Antônio Palocci, que fala, mas não apresenta nenhuma prova, foi desmentido por Marcelo Odebrecht. O advogado de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, analisou o depoimento prestado pelo ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, à Justiça na sexta-feira, dia 4. Segundo ele, a fala do empresário reforça os argumentos e provas apresentadas pela defesa e favorece muito o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Disse Cristiano Zanin Martins, esse depoimento do Marcelo deixa inequívoco que o ex-presidente não praticou nenhum ato ilícito e que lhe foi imputado nesta ação. O doutor Emílio já prestou depoimento desta ação e também disse que não teve nenhuma conversa indevida com o presidente. Ora, se Lula não teve tratativas antirrepublicanas com nenhum desses atores, apenas terceiros em nome de Lula, preste atenção às acusações escabrosas contra o ex-presidente, escabrosas do ponto de vista de fragilidade jurídica. Lula é acusado de ser beneficiário de um terreno para o Instituto Lula que nunca recebeu, acusado de ser beneficiário de um triplex que nunca recebeu. É acusado de ser dono de um apartamento dele lá de um apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo, que nunca esteve no nome dele, que tem dono. Olha como essa Lava Jato pirou. É por isso que eles nunca deixavam que os processos saíssem da alçada do partidário curitibano Sérgio Moro, porque quando saem da alçada, a justiça nem aceita. Vocês viram o que aconteceu com Frei Chico e Lula, recentemente agora? A Justiça Federal de São Paulo nem aceitou a denúncia. E até o juiz criticou duramente, um amontoado de suposições, sem prova. Quer dizer, uma confusão que essa Lava Jato faz. Por isso que eles só queriam que o curitibano partidário tucano julgasse, né? Marcelo disse que é tremendamente injusto condenar Lula, sem que esclareçam contradições dos depoimentos de Antônio Palocci e seu pai, Emílio Odebrecht. O depoimento foi dado na ação que os acusa de favorecimento e liberações do BNDES para obras de empreiteira em Angola. Zanin enfatizou que o Ministério Público não apresentou absolutamente nada que possa vincular Lula neste caso. Se ocorreu algo, não teve participação do ex-presidente. Não há nenhuma prova. Cabe ao MP fazer a prova de culpa de quem acusou, advertiu. Prova de culpa de quem acusou. No caso, Palocci e Emílio Odebrecht. Eu quero ver o Supremo Tribunal Federal condenar alguém por fato indeterminado. Nem Moro sabe do que ele acusou Lula.
Nem Moro sabe do que ele condenou Lula. O Tribunal Regional Federal, que o relator passou 6 meses para pedir a pauta, no processo mais rápido da história, que foi o do triplex, nem ele sabe do que Lula foi condenado. Foi por um fator indeterminado. Isso é um absurdo. Meu amigo, num processo penal, onde existe uma robusta prova que contraria a tese acusatória da Lava Jato de Curitiba. Por isso, senhores, que eles só queriam que o partidário tucano curitibano, e hoje de extrema-direita, julgasse, se fosse por um juiz sereno, sério, correto, que fosse pelos autos, que não ouvisse a Globo, o Jornal Nacional, os editoriaizinhos lá do João Roberto Marinho. Eu tenho certeza absoluta que esses juízes nem receberiam essas denúncias estapafúrdias da Lava Jato de Curitiba. Zanin, parabéns para você, parabéns para Lula, porque mais uma vez o senhor Palocci é de uma certa forma desmoralizado por ele próprio. Como é que o camarada vai para uma oitiva e vai com um papel e fica lendo o papel, né, como se estivesse seguindo um roteiro da acusação. A casa caiu, Lula livre. Sabe por quê? Porque Lula é inocente.